Oi, beleza? Boa noite. Pessoal, aí vamos fazer a correçãozinha aí, como eu falei, tá certo? A quinta questão, tá certo? E a sexta. Aí vai a quinta questão, preste atenção, tá certo? Eu não sei porque não conseguiram resolver, mas beleza, tá? Olha, primeiro de tudo, não esqueça, inscreva-se no canal, dê um likezinho positivo, tá certo? Ok? Dê uma apertadinha lá no sininho também, ok? Sim, pessoal, vamos aí para a questão aí, ó, revisão, não, matemática, correção, tá certo? Aí vamos ver a questão, tá certo? Um abajur tem base circular com 22 centímetros de diâmetro. Necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno dessa base, tá certo? Aí ele pergunta qual é o comprimento de fita necessário para envolver a base desse objeto, tá certo? Primeiro de tudo, pessoal, o que eu gostaria de fazer uma pequena explanação para vocês, eu vou até dar um riscozinho aqui abaixo, certo? E dar uma pequena explicada aí para vocês. Explicar essa questão de base, a base a base disso, a base daquilo. Por exemplo, um retângulo, tá certo? Vamos considerar aí um retângulo, tá certo? Vamos mudar aqui pro ladinho, certo? Tirando aí da situação, problema, tá? Só fazendo aí uma pequena explanação para vocês entenderem a base, essa questão da base da figura. Por exemplo, vamos considerar aqui um retângulo, tá certo? Aqui um retângulo. Aí dá algumas medidas. Esse retângulo nos fornece as medidas de seus lados. Vamos dar aqui também os vértices A, B, C e D, tá certo? Aí dá lado BC, ele diz que é 3 centímetros, tá certo? E lado DC, o lado DC é 5, tá certo? Então, me referindo à questão da base, tá certo? Da base aqui dessa figura geométrica plana, que é no caso do retângulo, eu pergunto para vocês, eu faço assim uma análise, né? Para a gente entrar lá na questão. A base desse retângulo, qual seria? O 5 ou 3? Pessoal, claro que é o 5, tá certo? Então, vamos considerar a base da figura aquele ponto maior, aquele ponto de apoio, tá certo? Então, sempre é considerado base de uma figura qualquer aquilo que tem aquela maior medida, tá certo? No caso, aí voltando aí à questão, a base do abajur aí no caso seria essa daqui, essa circunferência aqui, tá certo? Legal? E ele fala na questão, né? Ele pede para determinar na questão a fita que vai pegar para começar bem aqui, vai pegar uma fita para rodear toda essa circunferência que ele se recebe, a toda essa base dessa circunferência desse abajur aqui, tá certo? Não é a de cima não, a base vai ser essa circunferência aqui, que ele nem implica também, só toda questão de entendimento, tá certo? Então, ele pede para qual é o tamanho da fita que vai arrodear toda essa circunferência. Aí eu vou me lembrar logo da forma. Qual é a forma que eu vou utilizar, né?
comprimento da circunferência. Então, comprimento, representando a letra C, é igual. Vamos fazer a aplicação da fórmulazinha logo aqui. E vocês já sabem disso, vocês estão com um pouco de preguiça, tá certo? Então, comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, tá certo? Pronto. Aqui nós temos a fórmulazinha que nós vamos trabalhar para descobrir. Ora ele vai pedir o comprimento da circunferência, ora ele vai pedir o raio, mas nesse caso ele está pedindo qual é o tamanho da fita, né? Qual é o tamanho da fita que vai pegar para arrodear toda essa circunferência da base do abajur, ok? Então, vamos ver os dados fornecidos do problema, tá certo? Qual foi os dados que ele forneceu? Então, dados do problema. Qual foi os dados que ele nos forneceu? O comprimento ele não forneceu, é exatamente o que ele quer, né? O comprimento é o que exatamente ele está pedindo, é o comprimento, tá certo? O π vocês já sabem o valor, é 3,14. Professor, esse π sempre vai ser 3,14? Não, ele é um número, e como eu já expliquei na aula anterior, ele é um número irracional. Ele é um número que não existe periodicidade. Após a vírgula, ele não tem casa que se vai repetir. É 1, 4, 6, 10, 6, 3, 0, infinitamente. Então, um número irracional é aquele que não existe periodicidade, tá certo? Legal? Então, no caso, π é um número irracional e ele considera para a base matemática, como lá na situação inicial dos problemas do livro, ele pede que use 3,14. Pode muito bem, em uma situação problema, o autor pedir 3,1, tá certo? Ou então pedir até mais, tá certo? Vai ser sempre isso? Não. Como ele limitou lá no começo das resoluções das questões, tá certo? Use o π 3,14, tá certo? Então, o raio, ele nos fornece no problema? Aparentemente não. Mas, se você fizer um estudo prévio da questão, tá certo? Você sabe que uma circunferência o diâmetro é exatamente o segmento que parte de uma borda a outra, tá certo? Aqui, ó, legal? Então, o diâmetro é isso aqui. A medida do diâmetro, ele dá. Qual foi a medida dessa distância de uma borda a outra que ele deu? Foi 22 centímetros, tá certo? Deu 22 centímetros. Então, o que é que você vai fazer? Ah, professor, agora é fácil. Se o diâmetro é de um ponto, é o segmento de reta que divide uma circunferência ao meio, então eu posso dizer que é a junção de dois raios. Muito bem. Então, se eu dividir aqui num ponto central, o 22, eu vou dividir e saber que o raio vai ser 11 centímetros. Ah, muito legal. Então eu vou pegar agora esse raio, né, que eu agora estou sabendo quanto que é, e vou aplicar na minha fórmula para resolver. 11 centímetros é o raio. Legal? Desculpa aí, pessoal. Eu comi ainda agora um milho e está atacando minha garganta aqui. Então vamos aplicar esses dados na fórmula, vamos lá, para saber quanto é que deu. Então, comprimento, que ele quer saber exatamente o comprimento dessa fita, para saber o tamanho dessa fita que vai rodear, vai fazer arrodear toda essa borda da circunferência, tá ok? Vamos calcular. Então, aqui eu tenho C, circunferência, é igual. Vamos fazer a junção desse 2 vezes o π. 2 vezes o π não é 3,14, tá certo? Aqui ele, ó, tá certo? Então, se o π é 3,14, basta eu multiplicar 2 vezes 3,14, que eu vou obter 6,28, legal? Então, vezes o raio.
Professor, e o raio? Olha, você já esqueceu? Ele é 11 centímetros. Ele não deu o diâmetro. O diâmetro não é a medição que mede, ou seja, divide a circunferência ao meio. Então, dividindo na metade, aí você vai encontrar o raio. Se era 22 o diâmetro, portanto, o raio vai ser 11. Muito bem, vamos fazer essa aplicação. Então, C, né, comprimento da circunferência é igual, vou fazer essa multiplicação, 6,28